Vamos lá, galera. Voltando aqui para nossa aulinha de hoje, segundo bloco, né? Nós vamos dar continuidade, como eu tinha falado no final da última aula, com a Lei 8.967. Do que vai falar essa lei? É uma lei bem curtinha, ela tem apenas um artigo, então é bem tranquilo pra gente, né? Nós que já estamos acostumados aí com leis bem maiores, digo nós porque acredito que vocês já entraram no ritmo também, né? Quando a gente for estudar o Código de Ética da Enfermagem, por exemplo, tem lá 119 artigos. Se preparem, que é muita coisa para ler, para memorizar, né? Eu sempre costumo falar aqui assim com os alunos. Não adianta decorar, tem que aprender. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Tá assim. Não adianta decorar, tem que aprender. Porém, quando a gente fala de legislação, muita coisa é preciso memorizar, porque não tem condições. Assim, claro que você não vai decorar a lei toda, né? Mas as partes mais importantes é necessário que a gente memorize. Não tem como, não tem outra saída, né? Então, copia, faça um mapa mental no seu caderninho de forma que você vai entender mais fácil, mas é necessário fazer isso. Não tem outro caminho se não for sentar na cadeira e estudar. Então, vamos lá, rapidinho, né? Finalizar isso aqui. A Lei 8.967 altera a redação do parágrafo único do artigo 23 da Lei 7.498. Eu coloquei aqui o artigo anterior para a gente não precisar abrir a lei, então tá aqui. Esse é o artigo antigo, que é o que está na Lei 7.498. Cuidado para vocês não confundirem. O artigo 23 diz: o pessoal que se encontra executando tarefas de enfermagem em virtude da carência de recursos humanos de nível médio nessa área, sem possuir formação específica regulada em lei, ou seja, a galera estava trabalhando sem ter a formação específica daquela área, será autorizado pelo Conselho Federal de Enfermagem a exercer atividades elementares de enfermagem, observados o disposto do artigo 15. O que diz o artigo 15? Que o pessoal de enfermagem só pode trabalhar sobre a supervisão do profissional enfermeiro. Então, aqui dizia pra gente que essa pessoa que não tinha formação específica, por falta de recursos humanos, poderia exercer a função sob a supervisão do enfermeiro. O que a Lei 8.967 veio trazer pra gente? O parágrafo único do artigo 23 passa a vigorar com a seguinte redação: é assegurado aos atendentes de enfermagem admitidos antes da vigência dessa lei o exercício das atividades elementares de enfermagem, observados os artigos seguintes. Ou seja, hoje em dia a gente não tem mais ninguém que se enquadre nisso aqui, porque isso foi em 1986. De lá para cá já deu para regular tudo, né? Então a gente não tem mais nenhum atendente de enfermagem trabalhando aí sem a devida formação. Nós nem temos mais os atendentes de enfermagem, né? Ou são auxiliares ou são técnicos. Então, eu só trouxe aqui como a título de atualização mesmo, porque isso não vigora mais, né? Mas tá aí na lei e a gente precisa conhecer. Como de costume, um textozinho pra gente continuar a vida de Clarice Lispector, que diz assim: mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Bacana, né, galera? Muitas vezes a gente se preocupa tanto onde você quer chegar e esquece de viver o momento pelo qual você está percorrendo para chegar nesse local. E a vida é aqui e agora. Então, viva o agora, mesmo que esteja passando por dificuldades, que você ainda não alcançou todos os seus objetivos, mas viva esse caminho, porque a gente não conhece o dia do amanhã, né? E aí, sem mais delongas, nós já vamos entrar aqui na nossa próxima fase, próxima partezinha, né? A próxima microárea da nossa disciplina, que são as entidades de classe de enfermagem. Isso também é uma parte bem pequena, a gente vai conhecer, vai ler e saber mais a título de conhecimento. E aí eu já adianto para vocês que eu não coloquei aqui
todo que a gente tem que saber sobre isso, então já vai ficar como dever de casa aí para todo mundo. Entrar no site, você vai entrar no site da ABEM, do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares, não vou explicar tudo o que é isso. E vocês vão conhecer mais a fundo a história. Não coloquei tudo aqui justamente para que vocês pudessem fazer esse deverzinho de casa aí, beleza? Então, iniciando aqui, o que são as entidades de classe? Para começar, são as diferentes organizações que representam as diversas modalidades profissionais ligadas à área da enfermagem. Lembre-se que aqui nós estamos falando das entidades de classe da enfermagem, mas existem entidades de classe de todas as profissões. Aqui a gente está trazendo para o nosso âmbito, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos que são Sistema COFEM-COREM, que a gente já falou sobre eles, que vai fiscalizar, regulamentar, né, que vai fazer tudo pela enfermagem. Então, os sistemas COFEM-COREM, a ABEM, que é a Associação Brasileira de Enfermagem, a ABEM Nacional, UNITAT, UNITAT foi ótimo. UNAT, que é a União Nacional de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, SINDAT-DF, Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem no Distrito Federal, e o SEDF, que é o Sindicato de Enfermeiros do Distrito Federal. Então, aqui são alguns exemplos de entidades de classe, né? Que, como eu falei ali, vai reunir um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo. Ou seja, elas têm que ser ligadas à mesma profissão, senão não faria sentido, né? E aí eu coloquei um resuminho de cada um. Vamos voltar aqui para a gente entender. O Conselho Federal de Enfermagem e as suas respectivas regionais, que são os CORENs, foram criados em 12 de junho de 73 pela Lei 5.905 e juntos formam o sistema COFEM-COREM. O COFEM é filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros em Genebra. O COFEM é responsável por normatizar e fiscalizar o exercício da profissão de enfermeiros, técnicos e auxiliares no território nacional, zelando pela qualidade dos serviços prestados pelo cumprimento da lei do exercício profissional. Quem é essa lei? 7.498, que é a Bíblia da enfermagem, né? Todo o pessoal da enfermagem tem que ter essa lei na ponta da língua, que nós já falamos sobre ela também. Aqui eu trouxe para vocês o slogan da ABEM, né, que é a Associação Brasileira de Enfermagem, e eu coloquei um pouquinho da historinha da ABEM também. Em 1926, a primeira enfermeira formada pela Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, a atual Escola de Enfermagem Ana Nery, que fica localizada no Rio de Janeiro, criaram a Associação Nacional de Enfermeiras Diplomadas. Manteve esse nome até 1928, quando passou a ser denominado Associação Nacional de Enfermeiras Diplomadas, quando então foi registrado juridicamente. Em 1954, a associação passou a ser denominada por Associação Brasileira de Enfermagem, que é o nome que nós mantemos até hoje, né? A ABEM é uma associação de caráter cultural, científico e político, com personalidade jurídica própria, de direito privado, e que congrega pessoas, enfermeiros, técnicos, auxiliares, estudantes do curso de graduação de enfermagem e estudantes profissional do nível técnico de enfermagem. Vai congregar aí também escolas, cursos, faculdades, associações ou sociedades de especialistas que a elas se associem individualmente e livremente para fins não econômicos. Tem número limitado de associados e ela é regida por estatuto próprio, né? E ela ainda é regida por estatuto nacional e estadual. Aí, o que eu queria falar era isso. Possui normativa própria, como a associação de âmbito nacional é reconhecida como de utilidade pública. E pautada em princípios éticos e em conformidade com sua finalidade, a ABEM articula-se com as demais organizações de enfermagem brasileira para promover o desenvolvimento político, social e científico das categorias que a compõem. Então, a ABEM foi uma galera que se juntou, falando aqui em termos chulos, né? Para fazer com que a enfermagem tivesse mais força. Ela é tida como entidade pública pelo seu grande alcance, né? E isso ajuda a impulsionar a enfermagem cada vez mais para frente, a ser mais conhecida e mais organizada também, né?
Os sindicatos. O sindicato é uma associação sindical de primeiro grau de trabalhadores pertencentes a uma mesma classe ou categoria profissional, ou seja, nós temos vários tipos de sindicato. Sindicatos rodoviários, sindicatos dos metroviários, sindicatos dos bancários, então tem vários tipos, né? Dos vigilantes, com intuito de resguardar seus interesses econômicos e laborais, bem como representar a atividade e a defesa dessa categoria de trabalhadores. Então, o sindicato é o quê? Se reúne vários trabalhadores de uma mesma classe para que esses empregados possam ter mais voz ante o seu empregador. A Constituição Federal assegura a organização sindical, é totalmente legal e livre a associação no Brasil para fins de defesa e coordenação dos interesses econômicos ou profissionais de todos os que exerçam a mesma profissão. O Sindicato da Saúde, agora falando especificamente da gente, visa um intermédio entre empregados e empregadores. Ela quer promover melhores condições de trabalho e voz ativa ao emprego. Inclusive, se vocês quiserem seguir no Instagram, a Deise Amarilho, ela é nossa presidente do Sindicato dos Enfermeiros e ela sempre posta coisas muito legais no Insta dela. Vocês podem entrar lá e pesquisar pelo nome mesmo, né? Que vocês vão encontrar um conteúdo bacana. E ela também sempre posta o que está sendo feito pelo sindicato, como as fiscalizações. Eles vão nos hospitais ver se está sendo cumprido tudo direitinho. Se os enfermeiros enfermeiros e técnicos, no caso do sindicato dos técnicos, né? Se eles estão recebendo aí os seus EPIs, se está sendo tudo cumprido dentro da lei, né? E eu já até tinha falado para vocês do Instagram deles, né? Não só da Deise, mas também do Marcos Wesley, que é o presidente do Corém DF, o Instagram do próprio COFEM e do Corém, o Instagram também do sindicato. Vocês podem seguir essas páginas, porque assim são coisas que acrescentam, a gente acaba tomando conhecimento, é como se fosse mesmo uma rede de informação, né? Como se fosse um jornal no Instagram. E como a gente tem muito acesso às redes sociais, eu acho legal que a gente curta essas páginas, siga, para que você tenha mais acesso ao conhecimento do que está sendo feito pela nossa classe. É bem bacana mesmo. Eu tava pesquisando aqui para ver se é isso mesmo, né? Daisy, D-A-Y-S-E, Amarilho. Ela é presidente do Sindicato dos Enfermeiros do DF. E vocês podem seguir também lá a página do próprio sindicato. Vocês vão gostar bastante. Então, o sindicato ele é apresentado em 3 níveis, são eles municipal, estadual e nacional. É facultativa a filiação, uma informação importante isso aqui, porém, todo assalariado contribui com 1 dia de trabalho anual descontado pelo empregador e repassado aos cofres do sindicato. Então, você pode ou não se filiar ao sindicato, ok, é da sua escolha. Mas todos os anos vai ter 1 dia de trabalho que vai ser descontado da sua folha para ser repassado ao sindicato, mesmo que você não seja filiado. Isso é uma forma que o governo achou e os sindicatos entraram no acordo, né? Para que todos eles pudessem ser amparados e tivessem aí uma renda fixa, né? Independe do número de filiados. Mas claro que quanto mais filiados esse sindicato tiver, mais ele vai ser bem amparado financeiramente, né? Aí outra coisa aqui que eu não falei, a UNAT. Eu acho que eu até falei que eu falei errado, né? Falei sim. O NAT, que é a União Nacional dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, ela foi como a ABEM, né? A ABEM foi o pessoal, os enfermeiros que se reuniram para ter essa associação. E a UNAT da mesma forma, eles se reuniram para fazer uma associação nacional dos técnicos e auxiliares de enfermagem, para que dessa forma tivesse mais força a profissão, né? Aí aqui eu coloquei o slogan de cada um, o NAT, o SINDAT-DF, que é o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, e o SINDIA-Enfermeiro-DF, que é o Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal. Essa aula foi bem curtinha, uma mamão com açúcar aí pra gente, né? Eu vou finalizando por aqui. Reforço para vocês responderem às atividades que elas têm que ser respondidas e entregues ao final de cada semana, ou seja, até toda sexta-feira vocês podem entregar, né? E a gente fica por aqui.
voltamos para um último momento juntos aqui em ética profissional, que vai ser para falar do Código de Ética Profissional, que é bem grande, já se preparem, já podem dar uma lida, vocês podem pesquisar lá na internet. Ela é, agora eu tô na dúvida se é resolução ou decreto, deixa eu olhar aqui, que vai, resolução, COFEN 564 de 2017, que vai falar sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Já pode dar uma lida que vai adiantar demais na hora da explicação, você já vai conseguir pegar isso com mais facilidade, né? Então a gente fica por aqui. Bons estudos a todos vocês, que vocês tenham bastante proveito dessas aulas e se esforcem para que quando a gente voltar junto para a sala, todo mundo esteja alinhado com a matéria aí na ponta da língua, beleza, galera? Até logo!